Fala pessoal, sejam muito bem-vindos. Aqui é um quadro diferente no Concretiza Podcast. Hoje nós reunimos diversas perguntas aqui do nosso público. Estamos aqui hoje no cenário do Concretiza para responder para você que tem dúvida sobre como atuar no mercado de reforma. Então, se você que nunca reformou a sua casa e pretende ter esse sonho, é a segunda maior conquista na vida das pessoas. A primeira sempre é o imóvel, a segunda é a grande reforma. Então, se você tem dúvidas de como começar a pensar nesse tema que é tão complexo e traz tanto medo para as pessoas, aqui a gente reuniu as principais perguntas do nosso público para te ajudar a dar esse primeiro passo. Vamos lá, hoje eu tô aqui com Léo Zani, meu ajudante, meu amigo querido, para trazer essas perguntas pra gente e bora lá começar esse quadro. E vamos lá, tem a primeira aqui que é o seguinte: quanto custa reformar um apartamento de 25 a 35 metros quadrados? Boa, eu acho que é uma tendência muito grande do mercado hoje. Tem muita gente comprando apartamento, seja para poder investir ou até para ter uma moradia mais rápida, né? Apartamentos menores, mais compactos. É um tipo de imóvel que a gente vê crescendo absurdamente no mercado imobiliário. E as pessoas, para poder reformar esse tipo de imóvel, obviamente tem muita dúvida. Então, diferentemente de falar de metro quadrado, eu vou falar um pouquinho sobre faixa de valores, tá? O que a gente tem trabalhado hoje em São Paulo? Então, se você tem um apartamento de 25 metros quadrados, é um estúdio que tem um quarto, uma cozinha integrada e um banheiro. A gente tem trabalhado em faixas de 60 a 100 mil reais, tá? Eu acho que de 60 a 100 mil reais é uma ótima faixa onde você consegue ter apartamento completo. Isso é apartamento decorado, montado com todos os eletrodomésticos e tudo pronto para você poder entrar e usufruir do imóvel. Então, 60 mil, a marcenaria básica, uma composição bastante básica do que é colocado dentro do imóvel. E aí 100 mil reais, obviamente, com uma marcenaria um pouco mais sofisticada, eletrodomésticos e decoração mais sofisticada, metais. Então você começa a entrar num universo onde você começa a ter um nível de sofisticação diferente. Óbvio que isso também não é o limite. Então, se você quiser gastar 200 mil reais dentro de um apartamento desse tamanho, você também consegue. Então, dentro do design, dentro da arquitetura de interiores, existe um leque muito grande de opções que você pode navegar. Mas eu diria que uma faixa de 60 a 90, 100 mil reais é uma excelente faixa que você pode se organizar para poder dar esse primeiro passo e montar o seu apartamento compacto. Boa! Uma outra pergunta que chega bastante aqui é o seguinte: orçamento é fechado ou pode mudar no meio do projeto? Eu acho que ambos. A primeira coisa, quando eu falo de, por exemplo, essa mesma pergunta de 60 a 90 mil reais um estúdio, você fecha o preço. Quando que o preço muda? Quando você decide mudar alguma coisa. Então, se você não alterar absolutamente nada no meio do caminho, o preço está mantido, o prazo está mantido. Se você deseja mudar algo, vai com certeza alterar prazo e também o preço. Outra aqui que mandam bastante também é o seguinte: questão de pagamento. Vocês parcelam? Tem financiamento? Financia com o banco? Financia direto com vocês? Como que funciona isso? Isso é algo recente. Então, Decorafit iniciou recentemente um projeto piloto e hoje está bastante tracionado junto a uma empresa de crédito parceira. Antigamente a gente trabalhava com financiamento e pagamento durante a fase de obras. Então, dessa forma, somente quem está de fato capitalizado consegue pagar no fluxo de obra. Então tem uma entrada, varia de 30%, 40% e depois o restante no fluxo de obras. E atualmente nós estamos já com essa linha de crédito, podendo ir até em 18 vezes. Então, com certeza a gente vai abranger muito mais pessoas que queiram reformar, não tem acesso, não tem esse capital diretamente ali guardado para poder empregar na obra. Então, eu sugiro que você entre em contato com os nossos canais comerciais aqui na Decorafit, faça simulação gratuita aqui do teu orçamento. Com certeza a gente vai chegar numa solução econômica para adequar a reforma dos teus sonhos aí no teu bolso. Outra dúvida também que chega bastante, uma pergunta aqui, é o seguinte: as pessoas elas têm dúvida de como que funciona isso. É um modelo novo, ninguém muito tá começando a fazer isso, então como que funciona? Porque normalmente as pessoas contratam o pedreiro direto, contratam ali o empreiteiro e faz por conta própria. Agora, contratando uma empresa, como que é o começo e vai até o fim? Como que vocês organizam isso? Qual que é o processo, passo a passo? Eu não podia deixar de falar da Decorafit, né? Então, o nosso modelo de negócio aqui é bastante... vai muito em prol dessa dor do consumidor. Então, muitas nunca fizeram uma reforma, não sabem minimamente nem por onde começar. Então, aqui nós reunimos tudo que você precisa para poder planejar
planejar a sua reforma. Então, ela começa a gente podendo entender um pouco de quem é você, quem é a sua família, quem vai viver no imóvel. Obviamente, quanto que você imagina investir nisso. Então, todo mundo tem uma expectativa ou tem algum valor guardado para poder fazer essa reforma e a gente calibra, né? Porque tem muita gente que não faz a menor ideia quanto custa. Então, às vezes, pode achar que com 30 mil para você poder reformar um apartamento de 100 metros quadrados, você vai fazer muita coisa e quando você não vai fazer, na realidade, absolutamente nada. Então, quanto que seria o tamanho do seu imóvel, o que você pretende fazer com o investimento que você teria. Esse passo calibrado, nós partimos para uma etapa de desenvolvimento de projeto. Então, é pegar todo o briefing, entendendo a história, a tua história, a história da sua família e conseguindo transcrever isso dentro de um projeto 3D completo para você ver como é que vai ficar o seu apartamento pronto e junto a isso te dá um valor global, ou seja, quanto que é o valor total que você vai investir para fazer essa reforma. E aí, obviamente, existem pequenos ajustes de cômodos, eu gostei disso, não gostei daquilo, que é feito nesse meio do caminho paralelo, até que a gente possa chegar a fechar um contrato. Fechou o contrato, a gente tem um valor definido com prazo definido. A partir dali, Decorafit contrata e gerencia todos os prestadores de serviço, tudo quanto é prestador de serviço de mão de obra civil, todos os materiais que são empregados para colocar na obra, e isso vai até decoração. Tá? Então, todos os prestadores são gerenciados pela Decorafit, conduzidos ali com a nossa equipe de gestão de obras junto a você, cliente. Uma dúvida minha agora, tá? Minha. A Decorafit, ela coloca tudo no apartamento? Eu entro lá, eu quero reformar, eu coloco tudo lá? Vocês colocam desde até a almofada do sofá, até onde vocês conseguem ir? O nosso processo ele é muito personalizável. Então, ele vai desde a obra até a decoração fina com um enxoval na cama, se você quiser. É muito personalizável o processo. O que normalmente 95% dos contratos contemplam aqui? Toda a parte de mão de obra civil, os insumos para poder executar a obra, marcenaria planejada, eletrodoméstico e alguns móveis soltos. Por exemplo, sofá, mesa, cadeira, colchão, cama, e aí o cliente entra com enxoval, então roupa de cama, talheres, copos, enfim, toda a parte de cozinha, né? Enxovais de cozinha, enxoval da casa, de cama, mesa e banho e decoração fina. Mas se o cliente precisar de apoio, assessoria para ele poder inclusive contemplar isso dentro do imóvel, nossa equipe está aqui pronta para poder ajudá-lo. Outra pergunta que chega aqui é: quem cuida da obra no dia a dia? Ali, no dia da reforma mesmo, no dia do pega pra capar, quem que cuida? O nosso time de gestão de obras entra em ação, né? Então, depois de fechado o contrato, esse projeto 3D que você viu, é bem legal comentar que o projeto, ele é uma palavra extremamente ampla no mercado, principalmente para você que é leigo e não conhece o que de fato é um projeto. O projeto, ele existe em várias etapas para você poder falar que você tem um projeto completo. Então, o que nós assinamos é um projeto 3D, onde você consegue visualmente enxergar o seu apartamento pronto. Depois desse contrato assinado, nós vamos fazer o detalhamento de todo esse projeto 3D. Então, ou seja, milímetro a milímetro do que vai ser executado dentro do seu apartamento, que é chamado de projeto executivo de arquitetura. E junto a esse projeto executivo, nós temos também a fase de compatibilização da arquitetura com a parte de marcenaria. Então, depois dessa etapa finalizada, a gente mobiliza e inicia a execução dos serviços na obra e quem conduz isso é todo o nosso time de gestão, os engenheiros, designers, arquitetos responsáveis pela execução da obra no dia a dia. Você comentou agora há pouco aí sobre a questão de contratação dos stakeholders, mas uma pergunta que chega também bastante é: contratei a Decorafit, preciso contratar alguém além de vocês? Basicamente ninguém. Então você contrata a Decorafit e nós executamos e gerenciamos 100% das atividades para você. Então, desde o projeto até a decoração fina com cama, mesa e banho no seu apartamento. Então, caso você não queira contratar nenhum dos parceiros e prestadores que estão na Decorafit, a parte final, né, você pode ficar livre para comprar no mercado onde você quiser. Então, por exemplo, eu quero comprar o sofá na loja que eu gosto, o meu eletrodoméstico, não tem problema nenhum. Nós temos todo o portfólio de produtos para poder assessorá-lo da melhor maneira possível, mas o cliente, depois da etapa de obra e imóveis prontas, fica livre para poder tomar a decisão como bem entender. Mas precisar, não precisa. Comprei um apartamento. Quanto tempo antes de receber as chaves devo me programar para a reforma? Boa pergunta. Eu dividiria esse assunto em dois. Se a gente for falar sobre preparar em relação a você poder juntar dinheiro para isso, você se capitalizar para poder fazer esse passo, eu diria que o quanto antes você começar, melhor, tá? Porque
reformar é uma conquista de um sonho. Quanto mais financeiramente você está preparado para esse passo, melhor e mais aconchegante, mais bonito vai ficar a sua casa dentro do que você sonhou. Então você encontrar o teu sonho daquela casa maravilhosa com de fato o quanto você pode investir nela. Eu acho que o quanto antes você começar a poupar, melhor. Eu estou capitalizado, eu quero dar o passo. Aí eu diria que um bom prazo são 6 meses antes. Você discute o projeto, tem todas as dúvidas para poder tirar. Com certeza vai ser um período onde você vai construir isso junto com o nosso time. Então, acho que quanto antes você começar, melhor. Uma outra aqui moro num apartamento. Vocês fazem reforma com pessoas morando ou não? Nós já fizemos isso lá no começo da empresa, mas hoje a gente não faz mais. Então, inclusive, isso é uma premissa aqui para nós, né? Um dos nossos grandes propósitos é transformação de lar, levar a comodidade, excelência, uma boa experiência para os clientes. Reforma é um processo caótico. Quem vive isso no dia a dia somos nós, então nós não queremos levar isso para o cliente. A melhor forma disso acontecer é que ele não esteja perto do que está acontecendo no dia a dia. Então não tem como a gente proporcionar uma boa experiência o cliente estando junto e acompanhando essa reforma todo santo dia. Porque aí de fato tudo que foi depositado em nós como confiança e como expectativa, acompanhando o dia a dia da obra é frustrante, então vai por água abaixo. O que deveria estar mais rápido tá mais lento, e vice-versa. Então a gente começa a se apegar a muitos pequenos detalhes que acaba tornando essa experiência ruim e não é o que a gente quer levar para o nosso cliente, por isso a gente decidiu só executar obras, o apartamento estando 100% livre. Fábio, é o seguinte, como que funciona, cara, a questão de garantia? A gente sabe que obra atrasa muito e é uma dor de cabeça pro cliente atrasar a obra. Como que funciona com a Decora? Se atrasar a obra, o que acontece? A gente fechando o contrato, então tem um prazo garantido ali. Depende do tamanho do apartamento, mas gira em torno de 60 a 90 dias úteis. E nós nos dispusemos a pagar uma multa diária por atraso. Então, se a gente não cumprir aquele prazo que nós estamos estipulando com você, cliente, nós pagamos multa diária por atraso. Se eventualmente ocorrer algum grande problema e precisarmos estender esse prazo. Agora, falando sobre garantia de produto, né? Aí tem diversas garantias atreladas ao serviço como um todo, indo de serviços que são simples, que tem uma garantia de 3 meses, até itens de 5 anos de garantia, como por exemplo toda a parte de móveis planejados, que envolvem ferragens e madeira e etc. Comprei um apartamento, vou reformar. Eu preciso avisar quem? Síndico, vizinho, vocês fazem isso? Como que funciona essa parte? Todo esse processo também é gerenciado pela Decorafit. Então o cliente simplesmente não se preocupa com absolutamente nada. Nós entramos... A única coisa que você precisa se preocupar é disponibilizar para nós o contato do síndico, da administradora, e nós cuidamos de todo o processo de comunicação, documentação acessória, que tem bastante coisa que a gente precisa documentar e deixar o condomínio ciente. Então todas as aprovações são feitas pelo nosso time durante a fase de projeto executivo. Bom, gente, finalizando aqui esse quadro de perguntas e respostas, é um quadro que eventualmente vamos trazer aqui pessoas que estão com a cara aqui para vocês, trazendo conteúdo tanto no Concretiza, tanto na Decorafit. Então, se você tem alguma grande dúvida, quer deixar aqui nos nossos comentários, nas nossas redes, nos nossos canais comerciais, fique à vontade, a gente vai fazer... a gente procura trazer todas aqui e vamos responder isso para você aí da melhor maneira possível, para esclarecer e te deixar confiante e confortável para dar esse primeiro passo tão importante aí na sua jornada. Eu espero que vocês tenham gostado. Até a próxima, um abraço.